Opa, legal, tudo beleza? Rodrigo Souza, vendedor vencedor. Estamos aqui com mais um café com execução. Nossa xicrinha aqui para bater um papo com vocês. Aqui a gente fala sobre execução e nessa semana a gente estava falando que o Decide revela. O Decide é a nossa ferramenta aqui de diagnóstico para entender o gargalo das empresas. E depois de 1000 Decides, a gente resolveu abrir essa caixa e mostrar alguns padrões que a gente veio falando esta semana. Então, essa semana a gente falou de muitos padrões que acontecem, mas hoje o nosso, vou olhar minha colinha aqui, né, para eu não me perder, o nosso tema é a execução define o resultado. Isso foi o que a gente viu nesses 1000 Decides que a gente passou aqui, 1004 Decides no total, 1004 Decides até agora. Sexta-feira, né? Então, hoje é sexta-feira, deixa eu olhar aqui, 24 de julho. 24 de julho. A gente tem aqui o Café com Execução, segunda a sexta-feira, 7h47 da manhã. E depois dessas 1000 empresas, a gente viu que não era só a questão de vendas, não era só a questão do financeiro, do comercial, do RH, de pessoas, de treinamento, é, tinha muito mais coisa. Então, há uma pergunta que começou a cada vez fazer mais sentido para a gente. Será que as empresas, segmentos diferentes, enfrentam problemas diferentes? Não. Por incrível que pareça, é categórico. Não. Uma indústria não tem um problema diferente de um comércio, por exemplo. Um comércio não tem um problema diferente de uma empresa de serviços. Uma empresa de serviços não tem um problema, um desafio diferente de uma confeitaria, por exemplo. Tudo tem, todos eles praticamente apresentaram um score ali de 38,4 foi a média, né, em 60 possíveis. Então, as empresas estão se atrapalhando com a execução. Eles sabem o que fazer, sabem como fazer, mas não sabem fazer a gestão disso. Então, a falta de gestão está matando as empresas, porque a gestão é feita por intuição, em vez de ser feita por números, dados e fatos. Então, quando você faz a gestão por intuição, é muito comum que você leve em consideração a pessoa, não a entrega. Você não consegue separar um do outro, porque você não está vendo números. Então você está trabalhando com o cunhado, com a esposa, né? A esposa faz contas a pagar e receber, está atrasando e você não cobra. O cunhado chega atrasado, você também não cobra. Uma pessoa que é muito próxima, né? Um amigo que é sócio, e aí você acaba não cobrando, não fica claro qual é o papel de cada um na empresa. Isso deixa a gestão por feeling, né? Então, eu acredito que ele sabe, eu acho que ele sabe. E aí vira a intuição. O eu acho não pode entrar na sua empresa. O eu acho que tem que ficar fora da sua empresa para você poder crescer. Senão, você não vai crescer. O que o Decide mostrou de mais surpreendente? Os segmentos mudam, os produtos mudam, os mercados mudam, os clientes mudam, mas os padrões que impedem as empresas de crescer continuam praticamente os mesmos, tá? Os mesmos. A gente, depois do diagnóstico, essa base aí, você pode fazer o seu Decide clicando no link abaixo aqui agora. Você pode fazer o seu Decide com a gente, você recebe um diagnóstico. São 40 minutos focado na sua empresa, entender o que está travando a sua empresa e o que você precisa fazer para ela dar o próximo passo e ir para frente, né? Romper essa barreira que está segurando a sua empresa. E a gente viu que a maioria delas tá vinculada à execução e à falta de gestão. A falta de ingestão, falta de. Aí a gente vai caindo, né? Se você não tem dados reais, né? Como a gente tem aqui, dados reais de empresas reais, a gente falou com essas empresas, falou com os donos da empresa, a gente conseguiu pegar coisa que agora a nossa meta é fazer 2000, para ver se mantém esses padrões, né? Para ver se vai ter alguma coisa diferente. Mas pelo desenrolar, pela conversa que a gente tem,
duas em cada três empresas têm problema de execução. Duas em cada três empresas têm problema de execução. E o problema de execução que a gente falou ao longo dessa série é entender onde que está o gargalo, é entender sobre indicadores, é entender sobre crescimento, mas os dados se conectam com tudo isso. Se você não tem dados, se você tem fatos e não analisa esses fatos, você não tem dados. Se você não tem dados, você só tem uma opinião. E a sua opinião pouco importa, né? O que vale é o que se aponta com os números. Então, olhar os números da sua empresa é fundamental. A gente viu que aí 80% não olham os números da empresa com a periodicidade que deveria, né? Olhar lá lucratividade, olhar quanto está gastando, olhar o custo fixo, o custo variável, né? Porque, como eu digo, o empresário ele tem duas funções, uma é cortar custo e a outra é aumentar lucro, aumentar a receita, aumentar o valor da empresa. Então, muitas vezes o empresário deixa isso de lado e acaba no olho do furacão ali trabalhando, correndo, apagando incêndio, correndo o dia todo e não sai do lugar, ele fica patinando. E por que ele fica patinando? Porque ele não tem indicadores, ele não sabe nem o que ele está fazendo, na verdade. Ele está executando uma tarefa, e, na verdade, ele precisava estar executando o crescimento da empresa, a visão da empresa, para onde que a gente vai, o que a gente vai fazer, quais produtos a gente vai lançar, como que o mercado está se comportando, como se a gente está vendendo o mix inteiro dos produtos, qual produto na curva ABC deve sair, deve ficar, qual produto dá lucro, qual produto dá prejuízo, né? Como que está a minha produção, como que está a minha entrega, como está o meu prazo. Então, ele não vê nada disso. Ele está no meio, executando junto com o time, e quando ele executa junto com o time, ele faz parte do time. E aí, quem faz parte da engrenagem não consegue ver a engrenagem rodando e não sabe se a engrenagem está rodando na velocidade certa, se tem óleo, né, para rodar as engrenagens, não sabe se está indo para o caminho certo, não tem as condições de tomar uma decisão assertiva, acaba buscando tecnologia sem estar precisando, ele ataca os sintomas em vez de atacar os problemas reais, né? Então, a gente está com problema de vendas, então a gente vai fazer uma promoção, dá desconto, dá premiação para o vendedor que bater a meta, aumenta ali a questão de prazo para o cliente, né? Isso tudo reflete na empresa, aí acaba não sobrando dinheiro e não sabe por quê. A capacidade de executar de forma consistente é o que diferencia a empresa que cresce das empresas que estão estagnadas, tá? As que conseguem executar bem continuamente, elas têm um crescimento, porque elas corrigem os erros mais rápido, elas analisam mais rápido, elas percebem mais rápido e elas crescem de maneira mais organizada. A organização faz diferença, tá? A organização faz muita diferença. A empresa também é chamada de organização. E por quê? Porque sem organização você não consegue fazer a rotina. Então, as empresas que não crescem também não têm rotina. As empresas que crescem têm rotina. E essa rotina da execução é o que faz a diferença de uma empresa que vai subir, crescer, gerar valor, ter mais clientes, daquelas que ficam repetindo o mesmo ciclo, repetindo o mesmo erro. Vai lá, planeja, fica animado, começa e para. É o efeito academia, né? Então, eu vou me matricular, esse ano vai, segunda-feira eu começo a dieta, agora vai, terça eu já não como muito bem, quarta já aproveita a feijoada e já era, a dieta foi para, né? Não foi perdida, vamos dizer assim, né? Não vou falar o palavrão, foi perdida a dieta, porque volta ao mesmo ponto, volta ao mesmo costume, volta aos mesmos comportamentos. Então, o que diferencia muito as empresas que têm uma política clara de execução é o comportamento, né? Raramente é falta de conhecimento. Raramente é falta de conhecimento.
O sistema que a empresa forma, né, em torno dela, transforma esse conhecimento em rotina. Quando você não tem um sistema que transforma esse conhecimento em rotina, você fica à mercê do que a pessoa acha que tem que fazer. E aí você vai ter um grande problema, você vai ter um grande desafio, porque você não consegue cobrar a execução dessa pessoa, porque você não sabe o que ela está fazendo, né? Depois desses 1000 decides aqui, a gente percebeu algo muito importante. As empresas não fracassam por um único motivo, tá? Não um único motivo isolado que levam elas ao fracasso. São várias pequenas falhas na execução em vários pontos da empresa e que levam ela à ruína. Então, metas que são pouco claras, indicadores que não existem, processos que são informais, não estão escritos, está na cabeça de alguém, as decisões que são tomadas por intuição em vez de ser em base de dados e fatos, até porque não tem dados e fatos, porque não foi monitorado o processo, não tem um processo claro, as pessoas, cada um faz de um jeito, então tem mês que vai muito bem, tem mês que vai muito mal, porque não é acompanhado diariamente, semanalmente, não tem nem os indicadores para saber como vai acompanhar. Se você não sabe nem o que vai acompanhar, como que você vai saber qual é a frequência, não é verdade? Então, eu vejo que as empresas estão, os empresários, eles estão num carro e eles não sabem a velocidade que está, eles não sabem quanto de combustível tem, eles não sabem se o óleo está bom, se o pneu está calibrado e eles continuam com o carro andando. Até a hora que esse carro para e dá um problema, funde o motor, que aí é onde a empresa quebra. Eu já quebrei uma empresa, era uma paleteria na época, né, as paletas mexicanas, e eu sei quanto duro é quando você quebra uma empresa. O nosso problema não foi falta de execução, nosso problema também foi falta de gestão. A gestão a parte interna, a gestão administrativa dos números, do DRE, a gente não fez essa gestão e o lado vendedor falou mais alto e o lado vendedor tomou as ações baseado só em um único critério e isso levou a empresa à falência, levou eu a quebrar lá em 2014 com a sorveteria. Então, são 12 anos, mas eu lembro muito bem e eu lembro que eu tinha alguma coisa de conhecimento na área comercial, mas eu sabia dos indicadores da área comercial, mas eu não sabia os indicadores da empresa como um todo. E isso, nos últimos 10 anos, né, que eu escrevi aqui no Vendedor Vencedor de Execução Comercial na Prática, eu vi que as empresas precisam de um método. E o Decide nada mais do que um método, né, baseado em cima do livro. O livro consolida esse método, né? Então a gente olha o compromisso, olha metas, olha indicadores, processo, execução, análise. No Café com Execução aqui, a gente passa para vocês o que a gente está recebendo do empresário, o que ele está passando para a gente. E aí a gente consegue revelar os inimigos ocultos, né, que estão dentro das empresas. Revelar o padrão que está sendo feito rotineiramente, levando a empresa a não executar, levando a empresa a perder dinheiro, levando a empresa a não entregar resultados melhores, independente do segmento. Independe do segmento, as empresas acontecem isso. Assim, é muito comum achar que a nossa empresa é diferente, né? E é que eu vou ter problemas diferentes. Mas não, porque o sistema, a estrutura de uma empresa é a mesma. Então você tem o RH, você tem o financeiro, você tem o comercial, você tem a produção. Então essa estrutura não vai mudar de uma empresa para outra. E o problema está na forma que você trata a estrutura. Se a estrutura estiver uma capenga, uma dessas pernas estiver capenga, a mesa vai ficar balançando e ela tende a cair. O erro do empresário é que ele tenta buscar, um erro muito comum, né, que a gente veio também do Decide, é que o empresário, como ele enxerga um sintoma e não o problema, ele procura resolver com uma solução mágica. Então ele procura um curso, uma ferramenta, uma nova estratégia, uma trend, um hackzinho, uma tecnologia, mas a implantar uma ferramenta, um CRM, mas não é isso que vai fazer
as empresas mudar o resultado. Raramente elas mudam por uma única decisão. Elas mudam pela consistência e pela persistência com intensidade. Então você precisa ser consistente, persistente e intenso, com metas claras e objetivos muito claros divididos entre o time. Porque o time vai levar você à execução, a realmente levar a empresa para outro patamar, né? Vou dar uma dica prática para você. Antes de você buscar uma nova estratégia para a sua empresa, faz uma pergunta diferente. Faz uma pergunta interna, tá bom? É o que nós já sabemos, deveria estar sendo executado aqui dentro da empresa, mas ainda não estamos fazendo com consistência, tá? A gente faz de vez em quando. Não é o que você faz de vez em quando que vai salvar a sua empresa, é o que você faz sempre. E se você atrasa sempre, se você aceita atrasos, se você aceita a incompetência, se você aceita a pessoa não entregar, se você aceita a pessoa no comodismo, na preguiça, se você aceita conviver com isso, esses comportamentos vão levar a sua empresa a não ter execução, levar a sua empresa, mesmo capacitada, mesmo com boas pessoas, a não executarem o que precisa ser executado por falta de clareza, por falta de clareza. Então, o nosso desafio hoje é interno. Não olha para o mercado, olha para dentro da sua empresa e vê o que você pode fazer dentro da sua empresa de maneira consistente que pode mudar o resultado da sua empresa. Procura uma única coisa. Tem até um livro que é Uma Única Coisa, que ele fala assim, a única coisa que se você fizer, todas as outras são desnecessárias. Então, se você executar com consistência, né, todas as outras coisas elas vão vir. A execução com consciência, ela traz melhoria contínua, ela vai trazer indicadores, ela vai trazer resultados, ela vai trazer informações, dados que você pode organizar e aí sim tomar melhor decisão e fazer a sua empresa crescer. Nessa temporada aqui, né, dessa semana do que o Decide falou pra gente, eu tenho que resumir para vocês em um ponto, né? Não é falta de compromisso. A gente viu que o compromisso é algo muito grande entre os empresários. A nota mais alta é o comprometimento deles. Em sua maioria, exageradamente, a nota mais alta é o comprometimento, né? Então, eu proponho para vocês implantar nessa semana, não 10, né, mas uma reunião semanal para você falar sobre um indicador, para você falar sobre um processo, para você falar sobre uma rotina que deve ser implementada, um acompanhamento que deve ser visto com frequência, definir responsável por isso, tá? Implementa uma ação na sua empresa, pelo menos uma ação, que você vai fazer de maneira consistente, persistente, com frequência. Essa uma ação vai fazer a sua empresa evoluir, vai fazer você mudar o rumo da sua empresa. Porque a partir do momento que você consegue fazer uma, você entende que consegue fazer muitas outras. E aí ela vai fazer o efeito bola de neve e você vai conseguir fazer a sua empresa crescer, vai fazer a sua empresa sair dessa área de ficar patinando e realmente rampar, virar uma empresa de sucesso. O conhecimento mostra o caminho, a execução leva a empresa até o resultado. Então a gente encerra essa temporada com essa frase: conhecimento mostra o caminho, a execução leva ao resultado. A gestão dessa execução que vai trazer os resultados positivos, tá? Porque você pode ter um resultado negativo também, a gente quer resultado positivo. Então, quando você faz a gestão da execução, aí você vai ter um resultado positivo na sua empresa. Então, a gente chegou ao fim dessa temporada aqui, da base do Decide, né? Decide Revela, Decide Revelou. A gente deve voltar quando a gente fizer 2.000 Decides ou 1.500 Decides, a gente volta com ela, porque a base continua crescendo. Você que quer fazer o Decide, entender o que está acontecendo na sua empresa, sair com um plano claro para executar na sua empresa, com missão, com diagnóstico, com tudo bem preto no branco que deve ser feito, né? Você vai poder participar com a gente. Então você clica aqui embaixo,
faz a sua inscrição, a gente vai marcar um horário, são 40 minutos, onde a gente vai preencher isso daqui que eu quero trazer aqui para vocês, ó. Vou trazer, colocar aqui até aqui atrás de vocês. Deixa eu ver se eu consigo por aqui. Não, vou ter que dar uma olhada aqui. Aqui, ó. Esse é o painel do Decide, que é onde você vai realmente entender os números, os indicadores que a sua empresa precisa. É daqui que sai o diagnóstico, é daqui que a gente conversa e entende o que a sua empresa precisa fazer para você crescer. Então, bora executar. Esse termina aqui, é mais um Café com Executor. Café com Execução. A gente volta segunda-feira com uma nova temporada. Até lá, bom final de semana.